Vocês pegam um prato frio de comida, colocam dentro de uma caixa de metal, apertam alguns botões e 3 minutos depois, a comida está fumegante. Não tem fogo. Não tem resistência elétrica incandescente. A caixa em si nem fica quente. Como diabos isso funciona? E mais importante, por que ninguém parou para te explicar que o que está acontecendo dentro desse aparelho é uma das demonstrações mais elegantes de física molecular que existe? Vou te contar um segredo. A explicação que te deram na escola, se é que te deram alguma, provavelmente estava errada. As pessoas dizem: as micro-ondas fazem as moléculas de água vibrarem e isso cria calor. Tecnicamente, não está completamente errado, mas está perdendo o ponto mais interessante. Não é vibração. É rotação. E quando você entende a diferença, você entende algo profundo sobre como moléculas realmente se comportam. Deixem-me começar com a molécula de água, porque tudo parte dela. Vocês sabem que água é H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas aqui está o que provavelmente não te contaram. Essa molécula não é simétrica. Os 2 hidrogênios não estão em lados opostos do oxigênio formando uma linha reta. Eles estão do mesmo lado, formando um ângulo de 104,5 graus. Parece um V aberto, ou uma cabeça do Mickey Mouse se vocês quiserem uma imagem menos técnica. Agora, por que isso importa? Por causa de carga elétrica. O oxigênio é um átomo ganancioso. Ele puxa os elétrons dos hidrogênios para perto de si. Isso significa que o lado do oxigênio fica ligeiramente negativo, porque tem mais elétrons ali. E os hidrogênios ficam ligeiramente positivos, porque seus elétrons foram parcialmente roubados. Vocês têm um lado negativo e um lado positivo na mesma molécula. Isso é o que chamamos de dipolo elétrico. Imaginem uma molécula de água como um pequeno ímã com polo norte e polo sul. Exceto que não é magnetismo, é carga elétrica. Mas o comportamento é similar. Se você coloca um ímã perto de um campo magnético, o que acontece? Ele tenta se alinhar com o campo. Mesma coisa com um dipolo elétrico. Se você cria um campo elétrico perto de uma molécula de água, ela tenta girar para alinhar seu lado positivo com o lado negativo do campo e vice-versa. Agora aqui está onde fica interessante. E se esse campo elétrico não ficasse parado? E se ele invertesse de direção? A molécula de água, que estava alinhada confortavelmente, de repente está apontando na direção errada. Então ela gira para se realinhar. Mas aí o campo inverte de novo, e de novo, e de novo. Isso é exatamente o que acontece num micro-ondas. O aparelho cria um campo elétrico que oscila, que inverte de direção, 2,45 bilhões de vezes por segundo. 2,45 GHz, bilhões, por segundo. Cada vez que o campo inverte, todas as moléculas de água na sua comida tentam girar 180 graus para se realinhar. Agora, vocês têm trilhões de moléculas de água, todas girando loucamente, tentando acompanhar um campo que está mudando bilhões de vezes por segundo. E aqui está o ponto crucial: elas não giram no vácuo. Elas estão cercadas por outras moléculas. Proteínas, gorduras, açúcares, outras moléculas de água. Quando uma molécula gira, ela esbarra nas vizinhas. Ela empurra, puxa, colide. E o que acontece quando moléculas colidem? Transferência de energia cinética. A molécula de água girando transfere parte de sua energia de rotação para as moléculas ao redor através de colisões. E o que é temperatura? É exatamente isso. Energia cinética média das moléculas. Mais colisões, mais energia transferida, mais as moléculas se movem caoticamente, maior a temperatura. Vocês estão convertendo o movimento organizado de rotação em movimento caótico térmico. Isso é aquecimento dielétrico. Vocês não estão vibrando as moléculas, estão rodando elas. E essa rotação forçada, acontecendo bilhões de vezes por segundo, cria fricção molecular que se manifesta como calor. É pura física. Não tem mágica, não tem mistério. É só campo elétrico oscilante fazendo dipolos girarem até a comida esquentar. Agora, aqui está algo que vai fazer vocês repensarem tudo. A frequência de 2,45 GHz não é especial para a água.
As pessoas acham que micro-ondas operam na frequência de ressonância da água. Completamente errado. A frequência de máxima absorção de energia pela água é cerca de 20 GHz, não 2,5. Então, por que usamos 2,5? Porque se usássemos a frequência de máxima absorção, toda a energia seria absorvida na camada externa da comida. Os primeiros milímetros absorveriam tudo. O interior ficaria frio enquanto o exterior viraria carvão. Isso seria terrível para cozinhar. Então escolhemos uma frequência mais baixa, onde a água ainda absorve energia, mas não tão eficientemente que tudo seja absorvido na superfície. A energia pode penetrar mais fundo, aquecer mais uniformemente. É engenharia inteligente disfarçada de física. Vocês querem penetração, não absorção máxima. Querem que as micro-ondas entrem profundamente na comida antes de serem completamente absorvidas. Então 2,5 GHz é um compromisso, alto o suficiente para fazer as moléculas girarem eficientemente, baixo o suficiente para penetrar vários centímetros de comida. Agora vamos falar sobre de onde vêm essas micro-ondas. No coração do forno há um dispositivo chamado magnetron. É basicamente um tubo de vácuo, tecnologia da Segunda Guerra Mundial originalmente desenvolvida para radar. Tem um cátodo no centro que emite elétrons quando aquecido. Ao redor há um ânodo, uma estrutura de cobre com cavidades. Quando você aplica alta voltagem e um campo magnético forte, os elétrons não viajam em linha reta do cátodo para o ânodo. O campo magnético os faz girar em espirais. Esses elétrons girando passam pelas cavidades ressonantes no ânodo e cada vez que passam, criam pequenas oscilações de corrente. Essas oscilações constroem ondas eletromagnéticas, especificamente micro-ondas, que são canalizadas para dentro da cavidade do forno através de uma antena. É tecnologia de radar repaginada para cozinhar. Percy Spencer, engenheiro da Raytheon, descobriu isso por acidente em 1945. Ele estava testando um magnetron e percebeu que a barra de chocolate no bolso tinha derretido. A primeira coisa que ele cozinhou intencionalmente com micro-ondas? Pipoca. A segunda? Um ovo que explodiu na cara de um colega porque a pressão do vapor interno cresceu rápido demais. Agora, aqui está algo fascinante sobre moléculas e rotação. Nem todas as moléculas são bons dipolos. Gorduras e açúcares têm momentos de dipolo muito menores que água. Eles têm carga distribuída de forma mais uniforme. Então, eles giram menos eficientemente no campo elétrico oscilante. Por isso, alimentos gordurosos aquecem mais devagar que alimentos aquosos. E moléculas completamente simétricas, como nitrogênio e oxigênio no ar, não têm momento de dipolo nenhum. Por isso, o ar dentro do micro-ondas não esquenta. Não há dipolo para girar. As micro-ondas atravessam o ar sem interagir. É só quando atingem moléculas polares que a mágica acontece. Aqui está outro detalhe. Água líquida aquece muito mais eficientemente que gelo. Por quê? Porque no gelo as moléculas estão presas numa estrutura cristalina rígida. Elas não podem girar livremente. Elas podem vibrar um pouco, mas a rotação completa está bloqueada. Então o gelo absorve micro-ondas muito menos eficientemente que água líquida. É por isso que descongelar no micro-ondas é complicado. Você tem que usar potência baixa, dar tempo para a condução térmica transferir calor das partes líquidas para as partes ainda congeladas. Vou contar algo que poucos físicos discutem publicamente. O campo elétrico dentro de um micro-ondas não é uniforme. Tem pontos mortos e pontos quentes. É por isso que fornos modernos têm pratos giratórios. Não é por conveniência. É física necessária. As micro-ondas refletem nas paredes metálicas e criam padrões de interferência. Regiões onde ondas se somam construtivamente têm campo forte. Regiões onde se cancelam têm campo fraco ou zero. Se você colocasse um pedaço de papel térmico úmido no micro-ondas sem o prato girar, veria um padrão de manchas escuras onde aqueceu e manchas claras onde não aqueceu. É literalmente um mapa do campo elétrico. Você pode fazer isso em casa. É um experimento fantástico. Coloca várias camadas de papel em alturas diferentes e você pode mapear o campo em 3 dimensões. Agora, aqui está algo realmente contraintuitivo. Aumentar a concentração de íons em água pode diminuir o aquecimento em micro-ondas. Parece errado, não é? Mais partículas carregadas,
deveriam interagir mais com o campo. Mas o que acontece é que íons interferem com a rotação das moléculas de água. Eles criam estruturas de hidratação ao redor deles, aprisionando moléculas de água que não podem mais girar livremente. Então, a água salgada pode aquecer mais devagar que água pura em certas circunstâncias. A física de aquecimento dielétrico é sutil. Não é tão simples quanto mais carga igual mais aquecimento. É sobre mobilidade dipolar, frequência de relaxação, permissividade dielétrica. São conceitos que a maioria das pessoas nunca encontra, mas estão governando como seu almoço esquenta todos os dias. Vamos falar sobre algo que sempre me incomodou nas explicações populares. As pessoas dizem que micro-ondas fazem moléculas vibrarem mais rápido. Tecnicamente, aumentar temperatura sempre significa aumentar vibração molecular média. Então não está errado, mas está perdendo o mecanismo. Não é que as micro-ondas diretamente aumentem a vibração. É que elas forçam rotação. Essa rotação causa colisões, e essas colisões são convertidas em movimento térmico aleatório, que inclui vibração. É como dizer que um motor de carro faz as rodas girarem porque queima gasolina. Tecnicamente verdade, mas você está pulando todos os passos interessantes. Combustão cria pressão, pressão empurra pistões. Pistões giram virabrequim. Virabrequim conecta a transmissão. Transmissão às rodas. O mecanismo importa. No micro-ondas, campo elétrico oscilante e força de polos a rotacionarem. Rotação forçada causa colisões moleculares. Colisões transferem energia cinética média aumentada é temperatura. Cada passo é importante para entender o que realmente está acontecendo. Aqui está algo que sempre achei maravilhoso. Você pode usar as mesmas micro-ondas para propósitos completamente diferentes, mudando apenas a potência e o material-alvo. Industrialmente, micro-ondas são usadas para colar madeira, secar alimentos, esterilizar equipamentos médicos, até tratar certos tipos de câncer. Mesma física, mesma frequência, aplicações radicalmente diferentes. E tem algo profundamente satisfatório em perceber que a tecnologia que você usa para esquentar sobras de pizza é fundamentalmente a mesma tecnologia que foi desenvolvida para detectar aviões inimigos durante a guerra. Magnetrons gerando micro-ondas para radar se tornaram magnetrons gerando micro-ondas para cozinha. A física não muda, apenas a aplicação. Agora, deixem-me falar sobre algo que confunde muita gente. Por que você não pode colocar metal no micro-ondas? Metais têm elétrons livres, elétrons que não estão presos a átomos específicos. Quando ondas eletromagnéticas atingem metal, esses elétrons livres respondem imediatamente, movendo-se em massa para cancelar o campo elétrico. Isso significa que o campo elétrico não pode penetrar o metal. As micro-ondas são refletidas. É por isso que as paredes do forno são metálicas, para manter as micro-ondas dentro. Mas se você coloca um objeto de metal dentro, ele reflete micro-ondas de volta para o magnetron, o que pode danificar o equipamento. E pior, se o metal tem pontas afiadas ou arestas finas, os elétrons podem se acumular nesses pontos, criando campos elétricos intensos que podem ionizar o ar, criando faíscas. Então não coloquem garfos no micro-ondas. É física básica de condutores em campos elétricos, e termina mal. Aqui está a conclusão mais importante. Micro-ondas não esquentam através de calor convencional. Não há gradiente de temperatura de fora para dentro. É aquecimento volumétrico, instantâneo, direto. A energia eletromagnética é convertida em movimento molecular exatamente onde é absorvida. Não precisa esperar condução térmica. É por isso que é tão rápido. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que são campos elétricos oscilantes fazendo moléculas polares dançarem bilhões de vezes por segundo até colidirem e esquentarem, você percebe algo bonito. É física pura. Eletromagnetismo, mecânica molecular, termodinâmica, tudo trabalhando junto de forma perfeitamente orquestrada. Não tem mágica, não tem mistério. É apenas Maxwell, Boltzmann e um pouco de engenharia inteligente. E no fim, isso é muito mais satisfatório que qualquer explicação mágica poderia ser.
Você entende exatamente por que funciona e pode prever como vai se comportar em diferentes situações. Da próxima vez que vocês colocarem comida no micro-ondas, parem por um segundo. Lembrem que dentro daquela caixa, bilhões de moléculas de água estão sendo forçadas a girar 2,45 bilhões de vezes por segundo por um campo elétrico oscilante gerado por elétrons espiralando num tubo de vácuo. E toda essa dança frenética de moléculas se manifesta como aquele prato quente que vocês vão comer.